Você provavelmente já percebeu que há algo errado. Talvez não saiba exatamente o que, talvez nem consiga nomear, mas sente. Sente no silêncio que se impõe quando as distrações se calam. Sente no vazio disfarçado de rotina. Sente quando, por alguns segundos, a vida te escapa dos dedos, e você percebe que está vivendo no modo automático. E a pergunta surge, inevitável, desconfortável, quase cruel: como foi que eu cheguei até aqui, sem perceber? O mais assustador nem é estar perdido. É não ter notado o exato momento em que se perdeu. Porque, veja, ninguém acorda um dia e diz: hoje eu vou esquecer quem sou. Isso acontece devagar. Acontece quando você aceita as respostas prontas que te deram desde criança. Quando você começa a acreditar que pensar é desconfortável demais, e que é melhor simplesmente seguir o fluxo. Quando seu cérebro, essa máquina primitiva, programada para poupar energia, percebe que repetir é muito mais fácil do que questionar. E é aí que mora o abismo. Porque, por trás de uma vida que parece comum, existe uma arquitetura inteira de pensamentos que você nunca escolheu. Desejos que você não percebeu que foram plantados em você. Medos que você herdou sem saber. Certezas que você repete, sem nunca ter parado para se perguntar se elas, de fato, são suas. A maioria das pessoas nunca percebe isso. E não é culpa delas. Não é. O cérebro humano não foi projetado para ser lúcido. Ele foi projetado para te manter seguro, previsível, encaixado. Pensar, de verdade, é biologicamente desconfortável. Enxergar a própria vida com lucidez, antes de qualquer coisa, uma afronta ao próprio sistema nervoso. Por que dói? Porque exige energia. Porque quebra a ilusão confortável do tá tudo bem. Só que existe um ponto sem retorno. E ele começa, quase sempre, com uma pergunta. Uma pergunta que te atravessa. Uma pergunta que não tem resposta fácil, e talvez nem resposta tenha. Mas ela fica. Ela corrói. Ela se transforma em insônia, em desconforto, em silêncio incômodo nos espaços em que antes habitava a distração. E, nesse exato momento, algo se rompe. Você começa a perceber que existe algo terrivelmente artificial na vida moderna. Que quase tudo o que você chama de desejo foi fabricado. Que quase tudo o que você chama de verdade foi herdado. Que quase tudo o que você chama de eu, talvez nunca tenha sido você. E é aí que começa, de fato, o caminho. O caminho da lucidez. Da inteligência real. Não a inteligência dos diplomas, dos certificados, dos títulos acadêmicos. Mas a inteligência crua. Selvagem. Inquietante. Aquela que te faz olhar para o mundo e perceber o quanto ele é raso. O quanto as conversas são superficiais. O quanto os valores são falsificados. O quanto a vida, da maneira como a maioria vive, não passa de um teatro onde todo mundo finge que sabe quem é. Mas não sabe. E eu preciso te avisar, entender isso tem um preço. Ninguém te conta isso antes, mas existe uma solidão que nasce junto com a lucidez. Uma distância que se cria entre você e o mundo, entre você e os outros. Porque quando você começa a enxergar, não dá mais para desver. Quando você começa a pensar, não dá mais para voltar atrás. E aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Pensar demais, te separa. Te torna estranho. Inadequado. Um estrangeiro dentro da própria vida. Mas, paradoxalmente, te torna livre. E isso, embora solitário, é inegociável. A filosofia chama isso de desvelamento. A psicologia, de ampliação de consciência. A neurociência explica como neuroplasticidade, a capacidade de quebrar padrões mentais, redes neuronais que antes pareciam imutáveis, e abrir espaço para uma nova forma de existir. Mas, no fim, nenhum desses nomes importa. Porque isso não é um conceito. É uma experiência. Uma ruptura. Um estado de desconforto crônico que te impede de voltar para a ignorância confortável em que você,
como todos nós, já viveu um dia. E quando você cruza essa linha invisível, percebe algo que é tão libertador quanto devastador. Ser inteligente, de verdade, é um ato subversivo. É ser uma falha na matriz. É ser alguém que não cabe mais nas expectativas dos outros, nem nas próprias. É perceber que você não nasceu para se encaixar. Que o mundo não foi feito para quem pensa. Que, na verdade, ele foi cuidadosamente projetado para que você nunca acordasse. Mas agora é tarde. Você acordou. E a única pergunta que importa é: o que você vai fazer com isso?